Pessoas, nós vamos conversar um pouquinho hoje, não somente sobre os poetas da nossa unidade, mas, sobretudo, sobre técnicas de interpretação de texto. O que eu percebo em vocês, não somente na turma do segundo ano, mas eu percebo isso na turma de primeiro ano, de nono, nas duas turmas de segundo. O que eu percebo é que vocês não sabem fazer interpretação de texto de forma adequada, de forma efetiva. O que vocês precisam colocar na cabeça no que diz respeito à interpretação de texto de poesia? Nós temos duas formas de encarar um texto. O texto ele pode ser percebido de maneira conotativa ou de maneira denotativa. Bom, o que é conotação? Sentido figurado. O sentido figurado. O que é denotação? Literal. Sentido real, ok? Sentido literal. Mas, para entender conotação, eu preciso obrigatoriamente entender denotação. Eu preciso perceber qual é o referencial real que aquela figuração está apresentando. Por exemplo, se eu digo, eu sempre apresento esse exemplo para as minhas turmas. Se Vitória e Laura, gente, Laura fez 2 anos que está longe de mim ontem. Você está querendo abusar? Não, vou botar isso bem chance. Eu falo para vocês, se vocês de repente ofuscam meu filho. Me desculpe, pronto. Laura tem 8 anos, Vitória tem 16. Aí, de repente, quando a Laura era um pouquinho menor, né? Se Vitória dissesse para uma amiga, o gatinho tá me dando bola, Laura iria entender? Não. Laura iria entender no sentido real ou no sentido figurado? Figurado. No sentido real. Não. Mas Vitória falou no sentido figurado. Ah, entendi. Agora, qual é a relação entre o sentido figurado e o sentido real? Por que é possível dizer o gatinho me deu bola sem ser realmente a ideia de que o gatinho deu bola? Tem que saber que gatinho é um menino. Você tem gatinho, quais são as características do gatinho? 4 patas, mas ele é fofinho, ele é uma gracinha, ele é meiguinho, mas ele é anjo, tá? É um detalhe importante. Então, qual é a relação entre o menino e o gatinho? Os dois são bonitinhos, os dois são fofinhos. Qual é a relação da bola com a paquera? A questão do lúdico, do prazer, do deboche, da brincadeira. Então você, para entender a conotação, você precisa entender a denotação. Eu estava preparando a aula de vocês e uma coisa muito engraçada aconteceu. Estou preparando a aula sobre Mário Quintana. De repente, me veio à cabeça Manuel de Barros. Eu amo Manuel de Barros. Gente, eu terminei a preparação da aula com o Manuel de Barros. Depois, quando eu fui colocar no AVA o material, eu vi que tinha parte de Mário Quintana, parte de Manuel de Barros. Eu falei assim, bicho, eu não acredito que eu fiz isso. Mas por que eu pensei em Manuel de Barros? Porque Manuel de Barros, para você entender um texto dele, é necessário que você consiga vincular a conotação, a denotação, para voltar para a conotação. Prova, não entendi. Eu até trouxe para vocês um poema de Manuel de Barros que diz assim: a menina apareceu grávida de um gavião, veio e falou para a mãe: mãe, o gavião me desmoçou. A mãe então lhe disse: minha filha, você vai parir uma árvore para a gente comer goiaba nela. E comeram goiaba. Caralho. Que loucura. Grava que ele não fala, tá assim. Acho que você falou esse ponto. Já falou. Você já falou, É Manuel de Barros. E essa aí da conotação para a denotação, para voltar para a conotação. A parte da árvore. A parte da árvore, nós vamos fazer análise desse poema inteiro, inclusive. A criança é uma árvore. A parte da árvore. Eu vou falar justamente sobre essa relação. Como você traz da conotação para a denotação para identificar essa multiplicidade de sentidos. O gavião seria um Seria rapaz. no caso do cara, Seria um ela cara que acha tudo rapaz. Paria a árvore e a árvore é goiaba, uma goiabeira. A goiaba não teria uma fruta muito comum e tal, que é muito relacionado pra ver. O que Chico Bento mais faz pra se divertir? Subir na árvore do vizinho e roubar a goiaba do cara. Ele lembra de tudo, professor. Aí você comendo a goiaba e você parir a árvore e comer goiaba juntos. Quer dizer que apesar do que ter acontecido, você vai sim conseguir ser feliz mesmo com aquela gravidez teoricamente indesejada. Você pode tomar prazer da vida. Entender isso falando, não pare uma árvore. Olha, eu analisei. O primeiro vídeo que eu Foi barril, coloquei no velho. Mas, YouTube. por exemplo, se eu não ouvisse a senhora falando sobre isso,
eu ia achar que ela ia parir um fardo pra ela, mas apesar disso, ela ia conseguir sair por cima. Eu também achei isso na primeira vez que eu li. Mas o grande lance foi um questionamento que a gente apresentou, não foi em sala de aula. O grande lance é que quando você termina de ler o texto, e é esse sentimento que o texto gera em você, que você precisa analisar. Quando você termina de ler o texto, você não percebe que aquilo é um peso, que aquilo é um fardo. Então você não vai conseguir atrelar uma percepção negativa a um texto que te desperta sensações positivas. Não, mas entenda, eu achei que seria ela ia levar um fardo pra ela. Só que aí, quando ela ia o fardo da goiaba, ela se tornando algo bom. Ah, tá. O que não é negativo. O O que não é pensamento errado. também, mas- O seu pensamento não é errado. Sim. Porque tudo levava a acreditar que seria algo ruim. Mas foi. Mas no final foi algo positivo, porque ela sentiu esse prazer da experiência da maternidade, né? Olha só, Mário Quintana, gente, assim como Manuel de Barros, eu acho que por isso que eu comecei com Mário Quintana entender com Manuel de Barros, Mário Quintana é o poeta da leveza. Ele era chamado de poetinha por Vinícius de Moraes, o poetinha, imagina. Aos 20 anos o pai dele morreu. Foi alfabetizado em casa, inclusive. O povo só tem todo poeta. Porque o poeta ele consegue tratar dos dramas humanos de forma tão intensa que acaba reconhecendo o seu sentimento na poética dele, né? E o sofrimento faz parte dessa condição de vida. Fatalmente ou felizmente, não sei como é que a gente pode se posicionar em relação a isso. Manuel de Barros, ele foi alfabetizado em casa e ele foi alfabetizado em português, em inglês e em francês. Caraca. Uau, né? Não era pouca coisa, não. Mas aos 20 anos o pai dele morreu e aos 21, ou seja, um ano depois, a mãe dele morreu. É Mário Quintana ou Mário Quintana? Mário Quintana. Ah, Mário Quintana. Ainda a bandeira E- foi escavação também. Mas só que apesar de ter sofrido esse impacto na vida, Mário Quintana não tem os mesmos dramas de Manuel Bandeira. Claro. A morte, ela não acompanha a narrativa de Mário Quintana durante toda a sua evolução de poética, não. Ao contrário, Mário Quintana vai ter poemas do tipo... esses que aí estão... Eu, passarinho, eles passarão. É de Mário Quintana, gente. Esse poema nós também vamos fazer análise desse poema de Mário Quintana. E aí você percebe que ele, mesmo com essa perda da vida, ele consegue perceber uma certa leveza, muita leveza. Mário Quintana, ele é extremamente leve e doce. E era um piadista. Mário Quintana era um piadista. Ele gostava, tem uma frase que participou justamente de um cartaz para uma feira de livros. E ele coloca, os verdadeiros analfabetos são aqueles que aprendem a ler e não leem. Realmente, esses são os verdadeiros analfabetos. Ele começou ele se tornou escritor profissional aos 34 anos. Eu falo sobre escritor profissional, porque para ser poeta você nasce nessa condição e cultiva essa condição. Aos 34 anos ele decide publicar ali o seu primeiro livro. E alguém perguntou para ele na entrevista por que ele publicou aos 34. Ele falou assim, meu Deus, é porque eu olhava uma nuvem branca no céu azul e eu queria falar sobre a nuvem branca no céu azul. Mas se eu falasse sobre a nuvem branca no céu azul para alguém, iam dizer que eu era louco. Então eu decidi falar para mim mesma. Eu faço poesia para conversar comigo. Então é de uma intensidade isso, é de uma poética incrível. Manuel Bandeira, ele... Manuel? Deixa eu ver. Mário, não? Ou Mário de Andrade? Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, ele dizia que Mário Quintana, ele não tinha cantares, ele tinha quintanares. Porque os versos, as canções que ele fazia, as canções que ele produzia, só ele produzia. Então ele foi chamado, a produção dele foi chamada de quintanares, tá? Passa aí pra mim um pouquinho, amor, por favor. Aqui um pouquinho da vida dele. Vou ser bem breve, porque nesse momento do modernismo, o interessante não é você saber a vida do poeta. Lógico que isso desperta uma certa curiosidade, uma certa paixão, interesse pela produção, mas não é isso que faz a diferença, tá? Viveu no Rio Grande do Sul e tem uma passagem que é muito interessante. Tem um fato na vida dele que é muito interessante.
Gente, ele não tinha casa. Ele morava em hotéis. Pousadas, pensionatos, hotéis. Aí você pensa em hotel. Não porque ele tinha dinheiro, justamente pelo contrário. Justamente porque ele não tinha aos 20, 21, ali órfão de pai e de mãe, ele foi para Porto Alegre sem dinheiro. E ele teve de ficar em uma pousada. Uma das pousadas em que ele viveu durante a vida foi tombada. E tem hoje o nome dele, Mário Quintana, é um museu. Então ele é esse homem do sem lugar, do sem família e de todo lugar e de toda família. Se vocês repararem, toda a frase curta, toda a frase poética curtinha que a gente vê na internet é de Mário Quintana. Mário Quintana, Clarice Lispector, Cecília Meirelles e também tem o cronista. João Baldo Ribeiro não, Érico Veríssimo não. O filho de Érico Veríssimo? Luiz Fernando Veríssimo. Toda a crônica que a gente encontra na internet é dedicada a quem? Todo mundo diz que pertence a Luiz Fernando Veríssimo. É mais ou menos assim. Todo poeminha bonitinho, a gente acaba dizendo que é de Mário Quintana, porque ele entrou, ele foi consagrado justamente nessa percepção do poeta da leveza. Se inscreveu para a Academia Brasileira de Letras, vocês acham que quantas vezes? 3 vezes. Ele perdeu 3 vezes. E o poeminha do Contra, do passarinho e do passarão, é feito justamente por causa destas perdas. Ele disse em entrevista que parou de se candidatar, não se candidatou uma 4ª vez, porque deixaria de ser uma tragédia para ser uma comédia. Então, para ele não se tornar uma comédia, ele estava parando naquele momento. Em 1925, voltou para a cidade de Alegrete, passou a trabalhar na farmácia do pai, só que pouquíssimo tempo depois o pai acaba falecendo. Em 26, sua mãe faleceu e no ano seguinte o seu pai faleceu. Primeiro a mãe, depois o pai. Você vira aí para mim, amor, por favor? Olha que lindinho. A arte de ser bom. Ser bom. Mas ao coração prudência e cautela junta. Quem todo de mel se unta, os ursos o lamberão. E aí vamos sair do conotativo para o denotativo e retornar ao conotativo, tá? A arte de ser bom. O que é arte? Os ursos lamberão, urso não lembro. Não come, mas Não, você come meu, tem E aí? mete a mãozinha assim. Melhor discussão aqui. O que é arte? essa expressão. É a arte de se expressar. Com técnica ou sem técnica? Com técnica. Qual técnica aí? O artista, de fato, ele pensa na técnica, ele não pensa somente na inspiração. É a estética, é a metrificação, é a palavra escolhida no momento certo. Mário Quintana, ele é um poeta de verso livre. Mas não é porque ele tem verso livre que ele não segue toda uma tradição do lirismo, tá? Uma percepção da construção poética. A arte de ser bom. Esse ser, o que é esse ser? Qual é o verbo? Seja. E está em qual tempo, modo? Está em qual modo? Seria infinitivo, não tirou eu não sei o que. Seria infinitivo? Seria, que ser, só que a gente tirou, porque a gente não fala de ser com E. Fala É a estrutura do imperativo. Sim. É seja, né? Ser. Mas Ser imperativo bom. não é seja? Não, aí você tem duas formações de imperativo. Você tem imperativo afirmativo e imperativo negativo. Não, é moda O de dizer. imperativo afirmativo, ele pega a segunda pessoa do singular do plural e retira o S. Só que alguns verbos são chamados de abundantes. Alguns verbos têm mais de uma forma para uma única estrutura. E outros verbos são chamados de anômalos. O verbo ser e o verbo ir são verbos anômalos. São verbos que mudam intensamente a sua estrutura. Então você encontra para o verbo ser no imperativo tanto o seja, que eu seja, que ele seja, que tu sejas e que ele seja. Isso aí é a terceira pessoa, ou seja. Como é a segunda pessoa do imperativo afirmativo? Eu sou, Tu és. tu és. Tu és.
O imperativo afirmativo pega a segunda pessoa sem o S e a terceira pessoa e a primeira pessoa do plural é de acordo com a formação do subjuntivo. Então, para a formação do imperativo, principalmente o afirmativo, você tem que saber como é que são esses dois tempos. Não é somente com o subjuntivo. Vou dar um exemplo para você. Vou colocar ali. É que na minha cabeça era C, só que aí como eu, tipo, seria... Mas não é o infinitivo ali, não. Não, mas pra mim era C, só que aí como é, tipo, na liberdade do artista... Poética. Aí ele tirou o R do C. Olha, a gente costuma defender o erro pensando na liberdade poética, né? E não é um cara que foi alfabetizado em português, em inglês e em francês vai cometer uma falha dessa? Por mais que deseje cometer uma transgressão, não vai cometer. Abro. Eu abro e tu abres. Que eu abra, isso aqui é o indicativo, tá? Presente do indicativo. Como é o subjuntivo? Que eu abra, Que tu abra. que tu abras e que ele abra. O grande lance é que não existe terceira pessoa. Não existe terceira pessoa do imperativo, porque você não dá ordem para uma pessoa que não está participando do discurso. Você só dá ordem para a segunda pessoa. Não existe primeira pessoa do singular do imperativo. No entanto, nós utilizamos o pronome você, que é um pronome de tratamento como pronome pessoal, que vai ser conjugado em terceira pessoa. Então, o que vai acontecer com o imperativo? O você faz o imperativo na terceira pessoa do presente do subjuntivo. E o tu faz o imperativo na segunda pessoa sem o S. Entendeu? Ok. Só que o verbo ser é um verbo abundante. E aí a construção para o imperativo afirmativo é ser. Assim. Então não é o infinitivo, é o imperativo com uma ordenação de que ele está pedindo para que alguém seja bom. Ele está usando terceira pessoa, segunda pessoa? Segunda pessoa, porque a terceira pessoa nós não temos dúvida. A terceira pessoa como é? Que eu seja, que tu sejas e que ele seja. Belezinha? Ok. Mas, e aí ele coloca esse mais. O que dá a ideia desse mais? Contradição. Uma contradição, uma oposição. Olha, seja bom, mas ao coração você precisa o quê? Prudência e cautela. Junte a esse coração prudência e cautela. Porque o bonzinho, gente, a pessoa que é boa e tola, ela se dá mal. Você precisa ser boa e justa. E para ser boa e justa, essa prudência e cautela. Quem todo de mel, e aí você tem o mel. Mel é uma coisa boa? Então a palavra mel está fazendo referência a qual termo anteriormente citado? A palavra bom, a palavra coração também. Então você tem o bom e tem o mel. Quem todo de mel se unta, quem se unta somente de bondade, acontece o quê? Os ursos, e aí você tem o urso representando o quê, gente? Pessoas. Aproveitadores. A ideia do aproveitador, meu amor. Untar, meninas, aí eu tô sendo Um pouco. sexista, né? Quem Mas aqui já usou é porque forma de o bolo? universo, Quem já usou forma de eu já bolo? ia perguntar isso. Quem já ajudou alguém a cozinhar? Aí coloca a manteiga Pra não e grudar no fundo. a farinhazinha. Gente, eu sou péssima em cozinha. Pra não grudar. Então não dá, é deixar, é encobrir. É encobrir. Quem com mel se junta, os ursos, o lamberão. E é arriscado você ser submetido à lambida do urso. Olha aqui. Então você tem o urso, que é a questão do
risco. E você pode... Volte aí um pouquinho, amor. Então você pode se arriscar? Pode. A gente pode se arriscar? Pode. Ele está pedindo para a gente se arriscar? Não. Vai ser mas no poema a gente não, ele não dá essa possibilidade do risco. Ele diz você pode ser bom. Você pode vivenciar esse mel. Mas você tem que ter prudência e cautela porque existem ursos. Repita. Ele bota a junta. Ajuntar é de juntar. Ajunte aí, você se espalha, eu te ajunto. Tem uma expressão que é muito utilizada nos poemas do romantismo e do arcadismo, que os meninos do primeiro ano também ficam doidinhos, que é o termo cousa. Cousa, que é coisa. Mas porque você nunca ouve cousa, aí acha que cousa é outra coisa que não é coisa alguma que você conheça. Repara, esse é o poeminha do contra. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu passarinho. Saiu tão bonitinho. Tão bonitinho, né, gente? E Carol, todo poeminha que eu falo, Carol, ai, não sei, gente. Eu tô gênio, né? Reparem só. O que nós temos aí nesse poema? Quais são as palavras que chamam a atenção? Peraí, vamos fazer um outro testinho. Qual é o sentimento que vocês têm? Em relação a? Leveza. Quando vocês terminam de ler. É calma, parece que tá tudo certo. Sono. Calma. Compreensão. Leveza, vai dar tudo certo. Não é? É como se as coisas estivessem meio assim, de repente, né? Dá essa sensação. Da história, mano. Aceitação, alívio. Ok, nós já sabemos identificar quais são os sentidos que estão aí relacionados. Agora nós vamos pegar as palavras. Pegue as palavras. E aí? Qual é a primeira palavra que chama a atenção? Passarinho. Atravancando, né? O atravancando. Pronuncie, por favor, atravancando. E aí, como é que é essa pronúncia? De boa. De boa, mas essa pronúncia, ela... É difícil. Descrevam como os sons são produzidos. Parece que tá batendo alguma coisa parada. Ó, primeiro você tem... A gente tem que tomar cuidado porque vai ter o terceiro ano aqui, né? Nós temos, ó, primeiro aqui. Aí depois você tem esse C aqui. Atravancando. E aí, pessoas lindas, maravilhosas. Vamos lá? E aí você tem o atravancando. Algo também que é glotal. Reparem, portanto, que a pronúncia dessa palavra, o atravancando, já é uma pronúncia que mostra um certo obstáculo. E a palavra atravancando lembra o quê? Travar. Lembra o obstáculo. Mas Mário Quintana, sobre o obstáculo, ele diz o quê? Que vai passar. Que eles passarão. Mas ele vai ser o quê? Por que eles passarão? Porque eu passarinho. E aí você tem palavras que podem ser chamadas de polissêmicas. Vocês sabem o que é polissemia? Esse passarinho tá no conotativo ou no denotativo? É isso que eu vou trabalhar agora. Nós temos uma referência polissêmica aqui. Passarinho é um pássaro pequeno. Então, quando eu pego um pássaro pequeno e coloco aqui junto com a palavra passarão, o passarão deixa de ser o pássaro, o passar, o verbo conjugado, para ser um pássaro grande. Um pássaro grande, ele consegue atravessar? Conseguir, consegue, mas... Grande, magro, robusto, né? Pesado ou leve? Pesado. Então, quando ele pinta o pássaro grande aqui, ele pinta um pássaro justamente que não consegue passar. E ele, como passarinho, o que acontece? Ele passa. Ele passa. Não tem problema não, porque eles passarão. Mas eu vou fazer o quê? E eu passarei com leveza. Vocês já viram o beija-flor, não já? Coisa mais linda. O que é mais gracioso? Um beija-flor ou um pombo? O quê, Um beija-flor ou um pombo? Não, mandando ver.
Vocês pensaram, vocês falam o quê? Deixa o pombo cagar nos outros. Entre o beija-flor e o pombo, o beija-flor ele é muito mais sutil. Ele consegue passar por obstáculos mais pungentes. E aí você encontra este texto, este poema de Mário Quintana. E nós temos um outro poema. Passem mais uma vez. Um outro poema que é de beleza. Drummond. Gente, é a mesma temática? É a mesma temática. Agora eu quero saber de vocês se tem a mesma intenção. O que nós vimos de Quintana? Que ele tem uma tensão, mas um alívio, né? Vamos ver o que a gente sente no de Drummond. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. E aí? A pedra pode ser considerada um obstáculo? Primeiro eu quero ver a sensação. Ó, que a vida dele foi toda ruim, que ele só se lascou. A sensação é do alívio de Quintana. A sensação é de quê? A coisa passou, mas a pessoa ainda guarda o Ainda dá. Ou seja, eu não tenho aquela coisa do alívio que Quintana apresenta. Eu vivo ali na tensão. E é justamente, gente, a tensão é a pedra. A gente foca em quê? Na pedra. Mas existem duas possibilidades de percepção a partir dessa leitura. O que importa aqui é o próprio acontecimento, que é como ele apresentou o obstáculo. É ou não é o obstáculo? É. A pedra é o obstáculo. A pedra é o passarão. Mas neste poema você foca no obstáculo. A forma como nós vamos encarar o obstáculo. Esse poema é muito parodiado. Tem uma tirinha deles que eu acho muito interessante, que é o menino olhando para a pedra e pensando onde é que eu posso, até onde eu posso enxergar se eu subir na pedra. Tem gente que fica só olhando a pedra, né? E o menino pensa em subir para olhar além. O que você vai fazer com a pedra? Drummond diz o que é que nós vamos fazer com a pedra? Não. Mas ele diz que a pedra está aí? É o que você decide fazer com a pedra, é sua responsabilidade. Já Quintana, ele fala o quê? Você sai de lá do obstáculo de Quintana achando que consegue ou que não consegue? Consegue. Achando que consegue. Você tem um obstáculo e consegue passar o obstáculo. Esse poeminha do Contra, Quintana fez justamente para o pessoal da academia. Porque o pessoal da academia, e até hoje tem sido assim, vou até sair do foco do vídeo, até hoje tem sido assim, a academia ela tem tornado imortais políticos. Sarney é um imortal. Vocês sabem disso, não sabem? Deve ser Sarney. Sarney, ele é um imortal. Alguém já leu alguma coisa de Sarney? Não. Ele escreve? Olha! E aí, a primeira vez que Quintana concorreu contra um político, a segunda vez contra o político, a terceira vez contra o político, mas quem ganhou foi o político. Aí ele falou, não tem problema não. Esses caídos passarão e eu ganho a imortalidade, porque todos nós estamos aqui hoje fazendo o quê? Estudando Mário. Isso chega a me arrepiar. Passa aí pra mim. Imagina que um dia vamos escolher, meu filho vai ter de boa e vai aprender a sair. Aqui, último poema. Eu quero que vocês tentem responder a esse questionamento, tá? Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro feliz. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso nem pouco, alimentam-se num instante em cada par de mãos e partem. E olha, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Ah, eu tô soltando.
Não? Então vamos pensar aqui no seguinte. Todo o processo de interpretação, ele é baseado... Todo e qualquer texto, ele tem 3 elementos essenciais. Todo texto tem um assunto. Gente, o que é um assunto? O que é um assunto? O que o livro vai falar sobre. O que o texto vai falar sobre. Então, escreva aqui. O assunto, ele é o geral, ok? Se eu peço para que vocês escrevam um texto sobre o amor, possivelmente a palavra amor, ela vai ser apresentada em várias passagens do texto. Mas indicar o assunto não é bem um afunilamento, porque se eu peço para a André escrever sobre o amor, e eu peço para a Carol escrever sobre o amor, eles vão escrever possivelmente textos muito diferentes. Porque assunto é geral. Quando alguém pergunta o que é sobre isso, é um texto sobre educação. O que é sobre educação? Sobre corrupção. O que é sobre corrupção? Sobre dor. O que é sobre dor? Então você tem um afunilamento. O afunilamento é justamente o tema. Todo texto Poema tem. sobre amor? Vários poemas sobre amor aqui na minha frente. E aqui, todo e qualquer texto tem o que a gente chama de ilustração. Ilustração, exposição, contextualização. Nem todo texto tem, gente. Tem o que nós identificamos como tese, que é justamente um posicionamento, uma opinião. Nem todo texto tem. Mas todo poema tem? Tem. Porque todo poema é um texto argumentativo. Então, se o poema é um texto argumentativo, o poema tem uma tese. Como é que nós identificamos o assunto de um poema? Nós vamos ter que analisar qual é a palavra mais importante, aquela que está lá no topo da pirâmide. Se eu for desenhar uma pirâmide com os termos importantes do texto, ela vai estar lá. Qual é a palavra mais importante aí? E nós sabemos que é poema, porque poema é a palavra que mais se repete. Eu repito pouco ou muito? Eu repito pouco ou muito? Direto ou indiretamente? E nós também temos uma indicação indireta. Porque, olha, vejam só, ele se refere ao poema. Dele se refere ao poema. Então, o tempo inteiro eu tenho termos relacionados à palavra poemas. E o próprio título é o quê? Poema. Então, liberdade. Então, o poema, ele é livre. O poema, Liberdade ele e dá tem asas à imaginação. liberdade Dá. para a interpretação. Eu tenho asas para essa imaginação. Então, ele pega uma imagem e o texto conotativo, ele é importante de ser analisado a partir de imagens. Você tem uma imagem que consagra o sentido. Porque, olha, eu conversei super pouco com vocês, mas logo nesses primeiros momentos vocês já identificaram que ele está tratando do poema enquanto elemento de liberdade para a imaginação, para a interpretação. Você tem aí, eles não têm pouso nem porto. Não tem um lugar específico. Há um lugar consagrado? Não. O poema, ele é seu? Ele é do autor? Não. Ele pertence a alguém? Não. Ele pertence ao mesmo tempo a todo mundo e ao mesmo tempo a ninguém. Então você encontra aqui neste texto referências claras acerca do que Quintana considera ser o próprio elemento poético, a própria poesia. Adorei esse desenho de Quintana, gente. Não estava aqui. Adorei. Quando eu achei muito legal. Passei para mim, amor, por favor. Quem lê pra mim? Oh, Deus. Faz melhor assim. Se as coisas são impossíveis, ora, não há motivo para não querer. Que triste nos caminhos, se não for a presença distante das estrelas. Você sentiu dela? Uai, o quê? A gente termina de
assim. Depois que vai caindo a ficha. Vocês repararam? A gente lê e aquele choque. É igual a piada. Você não entendeu a piada e de repente... entendi. Carolzita, e aí? Assim, eu não entendi não. Eu tô lendo umas 3 vezes pra tentar entender. Dica pra vocês. Não fiquem lendo e relendo. Peguem os elementos e consagrem os elementos individualmente, depois vocês juntam. Vocês pegam primeiro, olha, das utopias. O que é utopia? Sonho impossível. É o inatingível. Todos nós precisamos de utopias, Claro, para poder a gente se desprender da dor de viver. É fácil. porque senão, gente, viver seria insuportável. Então você tem justamente o desejo. Dá pra matar o desejo? Dá, mas isso te mata também. Se você mata o desejo, você tem que arranjar outro desejo. Ou você morre também. Porque se você esgota o desejo, você não tem o desejo de continuar. É o próprio desejo que faz você querer desejar. Então você tem aqui das utopias, que é aquilo inatingível. Aí ele apresenta, se as coisas são inatingíveis, reticências. O que representa essa pontuação aí pra nós? Parece que ele tá tipo, as coisas inatingíveis. Que merda. Se as coisas são inatingíveis, aí ele para e reflete. Porque o inatingível nesse momento poderia ser, pô, que péssimo, isso é muito ruim, mas ele com esse hora, com essa interjeição aqui, ele faz o quê? É como se ele dissesse para nós. Amém. Amém, minha filha. Oxi, se é inatingível, bota a cara pra cima, sacode a poeirinha e você segue em frente. Por quê? Porque isso não é motivo para você não querer. Eu quero fazer medicina. Ah, é tão difícil fazer medicina, mas graças a Deus tem gente que quer fazer medicina e tem gente que quer fazer letras. No meu cursinho, na época de meu cursinho, estava eu em frente ao meu cursinho, um amigo de uma amiga, não era nem meu amigo, ele passou e falou assim, Rose, tá fazendo o que aqui? Fazendo cursinho. Pra quê? Para letras. Precisa de cursinho? A pergunta dá uma facada, velho. A miséria. Mas tem gente que faz isso, que tira de você a possibilidade de você desejar e desdenha do seu desejo. Só que independente, não é o desejo do outro, é o seu desejo. E por mais que o desejo seja aparentemente inatingível, isso é motivo para não querer? Não. Que tristes os caminhos se não fora a presença distante das estrelas. E aí você tem um caminho à noite. Tirem as estrelas. O interior sem estrela seria o inferno. Porque você tem o absoluto abismo. Perfeito. Você perde o norte, gente. E aí você encontra esse texto aqui, que é super curtinho, mas de alto impacto, tá? Este é Quintana Pessoas. Passem um pouquinho, acho que já tá. Já? Esse é Quintana. Quintana não é um poeta difícil de se gostar, mas nós temos que tomar muito cuidado porque ele tem uma certa profundidade, ele tem uma certa densidade que é necessário que nós prestemos atenção.